Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então a gente vai fazer o nosso atendimento fraterno online, tá? Devido à pandemia, então os nossos amigos, as pessoas que frequentam a Casa de Amparo, que é um centro espiritualista, universalista, né? Para quem não me conhece, eu sou o Duda, eu sou o dirigente da casa e me coloco à disposição para poder auxiliá-los nesse processo. A gente recebeu vários pedidos de ajuda, mas a gente vai ler alguns, senão não vai dar tempo de responder todo mundo, tá? E a gente não vai falar nomes, tá? Mas se você escreveu para nós, vai ter o entendimento que, tá? O que está sendo perguntado foi você que fez a pergunta, entendeu? Então vamos para a primeira. Boa noite. Ela fala o nome dela. Trabalhei um bom tempo numa casa espírita. Saí por não concordar com o modo que a dona da casa estava trabalhando. Depois que saí, minha vida deu uma parada em todos os sentidos. Adorava o que fazia, mas hoje sinto que até a minha vida espiritual está bloqueada. Obrigada se puder me ajudar. Bom, minha irmã, é o seguinte, assim, ó, eu me identifico muito nas tuas palavras, porque o que acontece? Eu já passei por vários centros espíritas, igrejas, conheci terreiros de Umbanda também, e muitas vezes eu via nesses locais coisas que eu não concordava, tá? Mas eu sempre tive o bom senso e o discernimento de quando eu tô num local que eu não concordo com as regras, porque todo local tem que ter regras, tem que ter normas. Eu sempre digo, todo centro que não tiver regra, qualquer coisa, né, qualquer instituição que não tiver normas e regras, ele tá fadado a falir, a terminar. Então eu sempre respeitei as normas daquela casa, e quando eu não concordava com as normas, regras e leis e com o dirigente, eu me retirava, tá? Uma coisa que eu não acho legal, que eu acho feio, que eu já vi isso acontecer até comigo, assim, como dirigente da casa, são aquelas pessoas que não concordam com as diretrizes da casa, mas ficam ali para encher o saco, entende? Ficam ali para incomodar, acham que estão ali para mudar alguma coisa. E eu sempre tive o bom senso, assim, que quando eu estava num lugar que eu não concordava, eu tinha que me retirar. Mais ou menos foi o que você fez ali, entende? Se você não concorda, você se retira. Agora não faz aquele papel, assim, que eu acho que é um papel muito feio, de ficar fazendo complozinho, ficar de grupinhos, né? Falando mal do dirigente. Cara, só quem é dirigente espiritual sabe o que é, tá? Ter uma casa aberta. As dificuldades, o lidar com pessoas. Se tu ficar preso à opinião dos outros, você vai estar lascado. E aí o que acontece? Você não concordava e você saiu, tá? O que eu vejo, tá? Já que você me escreveu, o grande problema é que você tá parada, tá bom? E todo médium, tá? Toda pessoa que tem mediunidade, ela não pode ficar parada. Ela precisa trabalhar. E você é uma comprovação de tudo aquilo que eu estudei. Quando a pessoa tem uma mediunidade e ela não coloca essa mediunidade a trabalho, ainda mais nos dias de hoje, né? Tanta gente necessitando de ajuda, de auxílio, de uma palavra, que nem você pediu uma ajuda aqui, espero poder te auxiliar, mas quantas pessoas você também não poderia ajudar com uma palavra, trazendo o seu conhecimento, as suas informações. E aí o que acontece? Muitas vezes a nossa vida fica parada, fica fechada, fica bloqueada, não é assédio espiritual, muitas vezes é pelos mentores espirituais, porque faz com que a gente se questione, tá, mas por que está acontecendo? Por que não vai para frente? E aí você vai num centro, vão falar da sua mediunidade, que você não está nesse mundo por acaso. Só que daí eu vejo muitas pessoas falarem assim, todos os centros falam isso. Não é todos os centros que falam isso. E a maioria dos centros, eles têm um discernimento de ver a pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, ela não tem como fugir, ela tem que trabalhar. E os caminhos dela ficam fechados, porque o que acontece assim? Toda pessoa que está envolvida no trabalho de caridade, automaticamente ela tem os caminhos abertos. Não ter como ter os caminhos fechados, você ajudando pessoas. Eu sempre vou falar isso, o grande mal da humanidade é quando o ser humano vive somente para ele. A gente está numa encarnação, e geralmente uma encarnação dura 30 mil dias, né? E ela passa muito rápido, entende?
Então a gente vive aquele mundo casa, trabalho, redes sociais, cuida do corpo físico, é importante também, mas a gente esquece da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade que é nos tornarmos pessoas melhores e deixarmos um pouquinho da gente aqui, através de uma palestra, de um passe, de um jorrei, de uma palavra, de um conselho. Eu canso de ouvir as pessoas falar, eu faço isso no meu trabalho. Cara, não é a mesma coisa, tá? Isso aí é meio que um balão que as pessoas dão dizendo assim, eu vou trabalhar, e lá no meu trabalho eu já aconselho um monte de gente. Cara, é legal, só que assim, tu vai no teu trabalho porque tu tem que trabalhar, tu tem que ganhar teu dinheiro. Agora, a pessoa que se programa a uma vez por semana, sair de sua casa e trabalhar num centro, centros estão cada vez mais necessitados de passistas, palestrantes. Cara, isso aí é muito lindo. Tu tirar 2 horas do teu tempo para caridade. Então assim, parece que a minha vida deu uma parada. Acredite, minha irmã, a tua vida deu uma parada porque você tem uma missão muito bonita aqui na Terra. E essa missão, ela foi parada, interrompida. E é uma forma, e foi você que pediu isso, tá? Mentores, se eu estiver me desviando da minha missão, mexam comigo, nem que seja bloqueando a minha vida. É uma forma que os mentores têm de mexer com você e mostrar, precisa retornar ao trabalho espiritual. Certo? Forte abraço aí. Vamos ver aqui a próxima. Vamos lá. Boa noite, eu vi chegou muita pergunta de noite, tá? Eu tô fazendo as respostas somente agora que eu tive um tempo. Boa noite, eu vi uma palestra sua no Centro Espírita Jardelino Ramos e adorei. Como funciona o atendimento fraterno, eu explico pra ela, e ela começa a contar a situação dela. Perfeito. Um pouquinho aqui, pessoal, que eu tô com o notebook aqui, tá? Eu me separei do meu marido, um casamento de 20 anos, muitas alegrias e cumplicidade, acabamos nos perdendo um do outro e hoje ele não quer reconstruir esse casamento. Eu ainda o amo, gostaria muito que ele voltasse para mim. Temos 2 filhas juntos e ele não quer voltar. Diz que está feliz sozinho, mas quer continuar me vendo, ficar comigo às vezes. Não quer voltar mais, mas quer ficar comigo às vezes, como homem e mulher. Manda viver minha vida, mas ele não aceita que eu saia de casa e nem para encontrar amigos. Eu disse que é porque sair para jantar com os amigos, ele tomou essa atitude como quem não quer mais. Aí ela conta o motivo que houve a separação, né? Bom, minha irmã, é o seguinte, assim, você ainda o ama, né? Vocês viveram juntos durante 20 anos, é uma história, com certeza. Só o que acontece, assim, o motivo da separação foi traição da parte dele, né? Como você me escreveu aqui. Vocês tiveram muitas alegrias, muitas cumplicidades, mas o que acontece, assim, você gostaria de resgatar o casamento, mas ele não quer. Então o que acontece, assim, você precisa, o meu conselho é ver o seu ex-marido como ele é de verdade, tá? Ou seja, ele está solteiro, ele está sozinho, ele está gostando dessa vida de solteiro, tá? Ele quer ficar contigo de vez em quando, que sinceramente é muito fácil pro homem, né? Desculpa, mas vai lá, te pega, e aí depois volta pra vida dele de solteiro, sem ter que estar prestando contas para ninguém, esclarecimento para ninguém. E outra coisa, assim, ele não quer que você saia. Ou seja, ele pode tudo, mas você não pode nada. Aí a pergunta que eu faço para você, minha irmã, é: você se ama? Você se ama de verdade? Você tem amor próprio? Por que eu estou perguntando isso? Você sabe a mulher que você é. Você quer viver de migalhas, de uma pessoa que vai te ver somente quando ela quer? Eu acho que você merece muito mais do que isso. E uma coisa que eu vou falar pra você, assim, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Eu sempre penso assim e sempre vou falar assim. Eu já cometi muitos erros na minha vida, já pedi desculpas,
cometi os erros novamente. Muitas vezes eu quis ter a chance de não errar com pessoas, mas não foi me dada a segunda chance. Então eu sei como é importante a gente ter a segunda chance. Mas só que a gente precisa ver as pessoas como elas são de verdade. E o grande conselho que eu dou pra você, você precisa ver esse seu marido como ele é de verdade. Ele tá tendo uma vida de solteiro, ele deve estar gostando, ele fica com você de vez em quando, mas ele não tá abrindo a mão da vida de solteiro. O maior conselho que eu dou pra você é: afaste-se dele. Faça falta. Outra coisa, se ame, tá? E existe uma regra do amor próprio que eu digo que quem ama cuida. Você que está me assistindo, você está se cuidando? Você está se cuidando? Mas o cuidar é muito vasto. Você está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, dos seus pensamentos, do seu emocional. Você está cuidando da sua espiritualidade? Outra coisa, viver por uma pessoa só, isso não é vida. Você tem que viver para você, para os seus filhos, colocar energia nisso aí. Outra coisa, tem tanta gente legal aí fora. Talvez realmente esse ciclo tenha acabado. Mas o que acontece? Você está presa às coisas boas que você viveu com ele. Eu acredito que isso é bem importante, tá? Mas o que é justiça, né? A justiça, que tem o símbolo da balança, tudo tem dois pesos. Aqui no mundo físico tudo é dual. Você está presa às coisas boas, perfeito, mas tem as coisas ruins também. E eu queria muito que você olhasse para as coisas ruins, porque isso vai te dar força muitas vezes para seguir. O maior conselho que eu posso dar para você é assim, ó, se você o ama de verdade, chama ele para conversar, tá? Chama ele para conversar, diga o quanto você o ama, mas não abra mão do resgate do casamento. Queira o casamento, e se ele não quiser, aí, irmã, você não tem mais o que fazer, você tem que seguir. Agora, falo pra você, fica muito fácil pra ele. Ah, hoje eu tô a fim de ficar com ela, vou lá. Ah, agora eu quero sair com meus amigos. Ah, mas ela não pode sair. Isso não é justo, entende? E enquanto você não cortar esse laço com ele, dificilmente você vai estar aberta para conhecer outra pessoa num próximo relacionamento. O grande mal das mulheres que eu vejo é que quando termina um relacionamento, muitas vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento negativo, violência emocional, psicológica, material, física, as mulheres são tão boazinhas que elas só lembram das coisas boas e elas esquecem das coisas ruins. E é as coisas ruins que precisam ser vistas, porque ninguém é perfeito. Eu sempre eu falo para as pessoas a diferença entre amor e paixão. O amor, ele enxerga, e a paixão é cega. Quando tu ama uma pessoa de verdade, você vê todas as qualidades da pessoa, mas você enxerga os defeitos. Você que está me assistindo aqui, você concorda que todo mundo tem defeito? Todo mundo tem defeito. Então você olha para as qualidades e para os defeitos da pessoa. Aí você coloca numa balança. Poxa, as qualidades da pessoa é aqui, os defeitos são muito pouquinho. Beleza, vamos continuar. Mas quando os defeitos são muito grandes, as qualidades são pouquinhas, não tem o porquê você continuar. Por que eu falo que a paixão é cega? Cega é bom. Por que a paixão é cega? Porque você não vê a pessoa de verdade como ela é. Você cria um personagem, o príncipe do cavalo branco, o amor da minha vida, não sei o que, e você não enxerga a pessoa como ela é de verdade. Irmã, amor próprio, ame-se. Não permita-se ser usada. O ama, lute pelo seu casamento, vá atrás, converse, mas não se permita que ele veja você somente quando quer. E não permita que ele entre na sua cabeça dizendo assim, você não vai sair com ninguém, senão eu não volto. Isso aí é malandragem de homem, ele prende a mulher, ou seja, eu posso fazer tudo e tu não pode fazer nada, tá bom? Forte abraço. Vamos seguir aqui. Vamos ver aqui. Vamos para a próxima pergunta. Um minutinho, gente. Uma travada aqui no computador.
Vamos com calma aqui que vai dar tudo certo. Tomar um cafezinho. De repente a internet ficou lenta aqui. Opa, bati na câmera aqui. Mamãe, meu povo, vamos embora. Perfeito, conseguimos. Vamos lá, mais uma. Tá calma aí, gente. Ainda bem que eu não fiz ao vivo. Bom dia, eu gostaria de saber se ainda há tempo de um atendimento. Meu esposo é renal crônico, faz diálise peritoneal em casa e nesse mês teve uma virose gripal. Mas está muito triste, sem ânimo, estou muito preocupada com as atitudes dele. Na verdade, estou ficando desesperada com toda a situação. A idade dele é 56 anos. Perfeito. Bom, deixa eu te falar uma coisa, assim, o teu esposo, ele está doente, né? E o que acontece quando nós ficamos doentes? O grande problema quando a gente adoece é o seguinte... o corpo ele pode adoecer, mas a nossa mente ela nunca pode adoecer, tá? E uma coisa que a gente precisa entender, assim, como é importante a gente ficar positivo. Eu sei que vão dizer assim, mas é muito fácil falar. Cara, eu sei que é muito fácil falar, mas precisa entender o seguinte, o que adianta ficar mergulhando na tristeza, na reclamação. Eu acho que quem tá doente, tá? É o momento de praticar a fé. E o que é fé? Vamos trabalhar com etimologia. Fé, se a gente pegar o celular e ir pro Google, ou pegar o notebook e ir pro Google, fé é acreditar, fé é positividade, fé é esperança, entende? Então a pessoa precisa entender o seguinte, se o corpo tá doente, tá, mas a gente tem que entender o seguinte, o corpo tá doente porque ele somatizou emoções, mágoa, tristeza, preocupações, ansiedade. O corpo vai precisar de tratamento, mas o espírito também precisa de tratamento. E o tratamento do espírito é na prece, na oração, na fé, na esperança. A nossa mente, o nosso mental também precisa ser curado. E como que cura? Pessoal, a gente precisa pensar positivo. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se todo ser humano soubesse disso, a gente mudaria a nossa vida, o rumo da nossa trajetória aqui na Terra. Ou seja, eu digo pro teu marido que ele precisa ter mais fé. Ele precisa agora, é um momento de praticar oração, ter esperança, acreditar que ele pode se curar. E se entregar não vai levar a nada, nada mesmo. Ele precisa lutar o tempo todo, querer melhorar, querer sair disso, entende? A grande dica que eu dou pra ele e pra senhora, assim, a senhora vai ter que ter muita paciência com ele, tá? Mas uma coisa que eu vou lhe dizer, assim, a senhora também não pode adoecer junto, tá? Porque ele precisa da ajuda da senhora, precisa dos cuidados, então assim, ó, a senhora tá fazendo tudo o que a senhora pode, eu tenho certeza disso, a senhora é uma excelente esposa, uma companheira, uma amiga, mas ele precisa ter a força dele, tá? De acreditar que ele possa se curar. Entender que a mente dele precisa estar positiva, precisa estar esperançosa, acreditando que ele vai sair desse quadro. E outra coisa, assim, o maior erro de uma pessoa doente é quando ela se coloca na vitimização, aonde ela só acha culpado pelo estado clínico dela,
aonde ela é a coitadinha da história, ela é a vítima da história. Não existe coitadinho, nós estamos aonde nós nos colocamos. A doença, eu acredito que ela não acontece por acaso, nós produzimos a doença e a gente precisa entender esse processo. Então assim, eu peço a ele assim, que ele busque a prece, busque a oração, os pensamentos positivos, que ele queira assim viver muitos anos ainda, mas que ele entenda que para que isso aconteça, existe a parte dele que ninguém vai fazer por ele, certo? E a senhora passou o endereço para nós aqui, a gente vai colocar ele nas orações, mas não esquecendo que ele precisa fazer a parte dele. Oi, meu nome é Adanúbia. Eu gostaria de uma orientação. Minha amiga morreu faz 2 meses e eu não estou sabendo lidar com isso. Perfeito. Bom, o que acontece? Essa irmã, ela passa pela dor da perda de um ente querido, tá bom? O que acontece nesse processo? É uma dor que a maioria das pessoas passam e a maioria das pessoas não sabem como lidar. Ou seja, a gente não fez um curso para sofrer. Na verdade, o ser humano não sabe lidar com o sofrimento. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já perdi meu irmão, já perdi minha mãe. O amor e a dor na perda de entes queridos, a Danúbia, são as duas faces da mesma moeda. Se você ama uma pessoa, você vai sofrer pela perda da pessoa. Agora, se você não ama a pessoa, você não vai sofrer pela perda da pessoa. E o que acontece nesse processo de perda? Qual seria o correto de lembrar de uma pessoa que já morreu, de uma pessoa que já partiu? É lembrar dela sempre com saudade, tá? Mas saudade das coisas boas que ela fez por você, dos ensinamentos que essa pessoa deixou, da história, do legado dessa pessoa na sua vida, mas nunca, tá? Com a dor e o sofrimento da posse, de querer que a pessoa esteja aqui. Todo mundo tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo para entrar nesse mundo e eu vou ter o meu tempo para sair desse mundo, assim como você. Se a gente não aceita a morte de um ente querido, de um amigo, a gente assina no livro da vida que a gente vai sofrer. A gente não tem equilíbrio emocional para perdas de entes queridos. Não nos é ensinado por religião nenhuma, mas a gente deveria aprender, sim. E o grande aprendizado disso é entender que a morte e a vida não são opostos, mas são irmãs. Uma não vive sem a outra. E eu acredito que a morte, ela só existe para que a gente possa valorizar a vida. Porque a gente sabe que a morte vai acontecer em algum momento para cada um de nós. Então, valorizar a vida é estar presente no aqui e agora. Você já falou para sua mãe que você ama ela, para o seu pai que você ama, para um irmão, para um amigo. A gente vive tão no automático, tão no mecânico, que a gente não consegue fazer isso. E quando a gente vê amanhã é outro dia, e a gente não tem certeza de nada, hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode partir, pode ir embora desse mundo. Então esse seu sofrimento, a grande dica que eu dou para você é o seguinte: você está vivendo um luto que precisa ser vivido, sim, tá? Mas você precisa buscar dentro de você o entendimento. E aí eu gostaria muito de falar com você, a Danúbia, sobre prudência. Mas o que é prudência? Prudência não é assim, vou com cautela, vou devagar, não. As pessoas que acham que prudência é isso, tá muito enganado, tá? Prudência é a sabedoria na vida através da prática. Prudência é a gente ter o discernimento, ou seja, extrair daquele momento que a gente está vivendo da vida, daquele momento de dor, de sofrimento,
aprendizados, conhecimentos que vão fazer com que a gente evolua, cresça como pessoa. Eu já perdi entes queridos, você perdeu uma amiga. Aceitar é um grande remédio. Eu não quero que você assista esse vídeo e já, não, aceitei que a minha amiga morreu. Não, mas eu quero que você pense nesse processo de aceitação. É muito importante. Porque o que aconteceu assim? Ela desencarnou a tua amiga. Nós não temos como mudar isso, correto? Não tem. Então, você vai ter que aceitar. Você precisa aceitar. E seguir a sua vida. E outra coisa, guardar a sua filha dentro... Desculpa, tem uma pessoa falando comigo sobre a filha. Guardar a sua amiga dentro do seu coração. Toda pessoa que parte, ela leva um pouco da gente e deixa um pouco dela com nós. Então assim, ó, viva o seu luto. Mas você não pode entrar em depressão por causa dessa perda. Você se sente culpada com alguma coisa, numa prece, numa oração, peça desculpas a ela. Você se sente grata por ela ter te ensinado alguma coisa, numa prece, numa oração, agradeça a ela. Mas nunca chame, nunca chame. Porque o que acontece que a gente precisa entender? Quando nós, só de pensar numa pessoa que já desencarnou desse mundo, a gente se conecta a ela. E se a gente começar a chamar, essa pessoa vai vir. Ainda mais uma pessoa que tem amor e carinho por todos nós. Tá certo? Forte abraço. Vamos para a próxima. Eu gostaria de receber... um pouquinho. Um pouquinho, gente. Amigo, nunca fui em um toque ou em uma casa de umbanda. Fui no último domingo e gostei muito. Uma dúvida. Eu ganhei da mãe de santo que estava incorporado uma guia que assobiava. Uma guia que assobiava. A entidade assobiava, né? Tu quer dizer, né? E me abraçou e disse que eu era um guerreiro. Tenho certeza que tu é um guerreiro. E que estava perto de acontecer aquilo que eu sempre lutei. Duda, ele tirou o colar do pescoço e me deu. O que isso quer dizer? Eu uso-o apenas para eu cuidar. Tá, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Assim, você foi num terreiro de umbanda e aí o médium incorporado, você fez uma consulta com o médium incorporado e ele tirou a guia e ele deu. Seria a guia do que? De preto velho, de caboclo, povo de esquerda, bom, enfim, não interessa. Se ele lhe deu essa guia, é que você tem ligação com essa falange de entidades de umbanda. Ou seja, a guia é uma proteção para o médium, tá? E mostra, tá? Quais são as entidades que o médium, que tem com o médium, entendeu? Então, se ele te deu a guia, ele te deu para proteção. Não é bom você usar, não, porque essa guia é desse médium, mas ele te deu para proteção. Então, você tem que guardar com você. Não vejo nada de mal, não vejo nada de ruim, não, tá? Fica bem tranquilo. E tenta saber quais são as cores dessa guia, que você vai saber pelas cores de qual entidade. Branca e preta é preto velho, branca e verde caboclo, só verde caboclos. Se é uma guia branca, vermelha e verde é de Ogum, por aí vai, tá? Um abração aí, fique com Deus, tá? Vamos lá. Eu gostaria de receber dicas de como proceder quando tudo está bem na sua vida e do nada você começa a ter uma tristeza sem fim, desespero e vontade de chorar. Detalhe, sendo que já tomo medicação bem certinha para síndrome do pânico. Por favor, me ajuda, Duda, alguma dica para ler ou ouvir, sei lá. Só Deus sabe o quanto é ruim essa angústia. Deixa eu falar uma coisa para ti, minha irmã.
Você escreve assim: gostaria de receber dicas de como proceder quando tudo está bem na sua vida e do nada começa a ter uma tristeza sem fim, desespero e vontade de chorar. Vamos lá, tá? Tá tudo bem na sua vida e de repente do nada algo pega em você e você fica triste. Vamos entender o processo psicológico e espiritual, tá? Vamos entrar então assim, vamos bem pro lado físico, tá? Pés no chão. Lei de química e física, lei de Newton. Não existe efeito sem causa, tá? Se eu estou fazendo um vídeo de atendimento fraterno, o efeito foi produzido um vídeo. Qual a causa? Eu quis fazer esse vídeo. Vamos para outro exemplo. Minha amiga, eu não posso falar o nome. Você está feliz, tá? Felicidade é um efeito. Qual que é a causa? A causa é que eu comprei uma roupa nova. Então, causa roupa nova, efeito felicidade. Vamos a um segundo exemplo. Você está triste, efeito tristeza. Qual é a causa? Não sei. Mas existe uma causa. Não existe efeito sem causa. Isso vale para a espiritualidade também. Então, se você está triste, vem uma tristeza não sei de onde e não há motivos, é espiritual. Você está recebendo alguma influência de entidades espirituais que estão mexendo com o seu emocional, com o seu psicológico, fazendo com que você se sinta mal, podendo levar até uma depressão. Tome muito cuidado com isso. Por isso que a gente precisa ficar no horário e vigiar em todo momento. Eu sempre falo, aperto no peito, liga o sinal de alerta. Vamos pro lado psicológico agora, tá? Do nada você não fica bem. A pergunta que eu faço para você, o que há dentro de você que não está sendo resolvido? O que há dentro de você que te incomoda tanto? A gente precisa olhar para dentro de nós. Nós somos craques externos e somos analfabetos interiores. Dá uma pensada nisso, tá? Nada acontece por acaso na nossa vida, tanto o bem como o mal. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido e tudo tem um significado. Basta que a gente possa entender e compreender. A vida, minha irmã, ela é altamente pedagógica, ela nos ensina a todo momento, a todo instante. Se houvesse um minuto da tua vida que não lhe ensinasse nada, esse um minuto lhe seria retirado. É muito importante, acho que o grande poder do ser humano está no autoconhecimento, a gente se olhar, a gente se ver. E a gente tem que praticar o maior exercício que existe no planeta de autoconhecimento, que é a autoobservação. A gente observar o que a gente pensa e o que a gente sente. E muitas vezes a gente vai começar a se conhecer de uma forma muito grande e muitas vezes não gostar do que está vendo. Mas esse processo de autoconhecimento ele é muito doloroso, mas ele faz com que a gente cresça muito. Então eu quero que você entenda o seguinte, assim, ó, você relatou aqui que você toma medicação para síndrome do pânico. Vamos lá. A maioria das pessoas tem a síndrome do SPA, a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas pensam demais, pensam pra caramba, pensam pra caralho. O que eu quero dizer com isso? Pensar demais é doença. Pensar com qualidade, ok. Isso aqui, ó, a mente, ela foi feita apenas para duas coisas, desafio e resposta. Ah, Duda, como é que eu faço para resolver não sei o quê? Pensei e respondi. Pronto, cara, tá respondido. O que isso aqui não pode ficar aquela viagem, não, porque daí, cara, com a pandemia, eu não vou ter dinheiro, eu vou morar na rua, eu vou ser um favela. Não, velho, isso aqui é viagem, isso aqui é loucura. Então, o que acontece assim, ó? Síndrome do pânico, tá? Ela começa com os pensamentos acelerados, ansiedade, uma piora da ansiedade, síndrome do pânico. E se houver uma piora da síndrome do pânico, a pessoa começa a entrar na esquizofrenia, começa a ouvir voz, gritou lá na rua, já acha que é com ela, a pessoa não consegue parar, não consegue relaxar o corpo físico. Te dar uma dica, tá? Policia teus pensamentos. Dá uma desacelerada, acalma a tua mente, respira mais profundamente. Todo ansioso pensa demais. A raiz da síndrome do pânico, da ansiedade, da esquizofrenia se chama pensamento. E os pensamentos precisam ser controlados, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Bom, pessoal, então a gente fica com a primeira etapa de
Atendimento Fraterno Online. Mande suas perguntas para nós e vamos responder todo mundo. Recebeu muitas perguntas, mas já está 35 minutos de vídeo, para não ficar muito extenso e cansativo, a gente para por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus.